Bom dia, meu nome é Juliana e este é meu trabalho de conclusão de curso para o bacharel em Engenharia Química. Eu tive como orientadora a professora doutora Simone Miraglia e como co-orientadora a mestre Luciana Leirião. O tema desse trabalho foi a análise temporal da atmosfera na região metropolitana de São Paulo. A poluição atmosférica, ela é um tema que vem influenciando tanto os aspectos ambientais quanto a saúde pública, principalmente nas grandes metrópoles a partir da década de 60. E algumas mudanças da organização social agravaram este cenário. E com isto, observou-se a partir de estudos científicos uma associação da poluição atmosférica com agravamento de doenças respiratórias, cardiovasculares, riscos na gestação, dentre outras fatalidades e, como consequência, afetando diretamente a economia. Mas antes de entrar um pouquinho no trabalho, é necessário estabelecer alguns conceitos antes. O primeiro deles é o que é um poluente atmosférico. Segundo a CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, nós podemos definir como poluente atmosférico qualquer forma de matéria que torne ou possa tornar o ar impróprio à saúde, o meio ambiente ou prejudicial à segurança. Mas afinal, né, quais são esses poluentes? Os principais poluentes atmosféricos são o dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, material particulado, monóxido de carbono e ozônio. Mas de onde surgem, né, esses poluentes? Eles têm diversas fontes, mas hoje em dia a gente pode classificá-los em dois tipos: as fontes naturais, que são, um exemplo delas são as erupções vulcânicas, que são aquelas fontes que não têm nenhuma interferência com ações humanas, ou as fontes antropogênicas, que são aquelas que têm diretamente relação com ações humanas, como, por exemplo, as indústrias, que são fontes estacionárias, ou um exemplo também são os veículos, que são fontes móveis. Neste gráfico aqui, nós podemos observar a contribuição das fontes de emissão no ano de 2019 na região metropolitana de São Paulo. E podemos ver que grande parte das emissões são causadas por veículos leves, veículos pesados, processos industriais ou aerosóis secundários. Com isso, esse trabalho tem como objetivo realizar uma análise temporal da concentração de poluentes na atmosfera da região metropolitana de São Paulo entre os anos de 1981 e 2019, comparar as concentrações com as especificações estabelecidas pelo Decreto Estadual número 59.113 e sugerir quais são as possíveis causas de mudança da qualidade do ar ao longo dos anos. Esse trabalho ele se iniciou com levantamento de dados e relatórios anuais de qualidade do ar fornecidos pela CETESB para o estado de São Paulo. Neles nós identificamos quais eram os poluentes monitorados, em que unidades e medidas eles foram mensurados, qual era a frequência de monitoramento, nós utilizamos a frequência de monitoramento anual e o método utilizado. Com isso, nós selecionamos dois poluentes para fazer a análise estatística. O poluente escolhido foram as partículas inaláveis e as partículas inaláveis finas. Partículas inaláveis são aquelas partículas que são muito pequenas, não são visíveis a olho nu. Em específico, as partículas inaláveis, o MP10, eles têm aproximadamente 10 micrômetros de diâmetro. E as partículas inaláveis finas são aquelas partículas que são menores que 10 micrômetros, menores que 2,5 micrômetros de diâmetro. Para o MP10, nós analisamos 12 estações e para o MP2,5, nós analisamos 4 estações. Aqui é um exemplo das análises que nós obtivemos. Esse exemplo é para o MP10 na estação Congonhas. Nós podemos ver ao longo do tempo que houve uma redução da concentração do ar. É importante falar que na estação Congonhas, ela fica localizada próxima à Avenida dos Bandeirantes e ao aeroporto de Congonhas, então ela está muito exposta a poluentes tanto de veículos quanto de aeronaves. E algo que pode ter influenciado para essa redução de concentração é que desde 2010 a estação de Congonhas ela consta nas vias estruturais restritas, ou seja, em tal período do dia não há circulação de caminhões, diminuindo assim a emissão de poluentes. Com isso, nós podemos concluir deste trabalho que sim, o modelo utilizado, que foi o modelo de regressão linear, ele se ajustou bem para análise de séries temporais e que ainda que ao longo do tempo tenha essa redução de concentração de poluentes, ele ainda é necessário que exista ações mais restritivas e novas tecnologias para melhora na qualidade do ar. Essas são as referências bibliográficas. Obrigada.